Quantas portas você precisa derrubar para ter o mesmo acesso que outros têm naturalmente? Já imaginou organizar um evento e depois ser impedido de participar dele, não por uma questão burocrática, mas simplesmente pela cor da sua pele? Noite de sexta-feira em Brasília carregava aquele ar de expectativa que antecede os grandes encontros. O céu estava limpo, pontuado por estrelas que pareciam testemunhas silenciosas dos acontecimentos que estavam por vir. Para o delegado regional Ricardo Mendes, aquela deveria ser uma noite de celebração, um momento de união entre colegas que dedicavam suas vidas à segurança pública. Ricardo ajustou o nó da gravata pela terceira vez diante do espelho do quarto. Aos 45 anos, ele carregava no rosto as marcas de 2 décadas servindo a Polícia Civil. Rugas discretas ao redor dos olhos contavam histórias de investigações que duraram madrugadas inteiras, de casos difíceis resolvidos com paciência e inteligência. O terno azul marinho estava impecável, escolhido especialmente para a ocasião. Aquela confraternização anual da Polícia Civil do Distrito Federal não era apenas mais um evento social. Era o resultado de meses de planejamento que ele mesmo havia coordenado. Como delegado regional, Ricardo tinha a responsabilidade de promover a integração entre as diferentes delegacias, fortalecer os laços de companheirismo e celebrar as conquistas do ano. Ele havia pessoalmente escolhido o local, o Clube Náutico, um espaço elegante às margens do Lago Paranoá, conhecido por receber eventos da alta sociedade brasiliense. Havia negociado o cardápio, definido a decoração, coordenado a lista de convidados. Mais de 300 policiais civis, desde investigadores recém-formados até delegados veteranos, estariam presentes. Na mesa de cabeceira, ao lado das chaves do carro, estava o convite impresso em papel especial com seu nome em destaque. Dr. Ricardo Mendes, delegado regional, coordenador do evento. Era mais do que um convite. Era o reconhecimento do seu trabalho, da sua liderança, da confiança que a instituição depositava nele. O telefone vibrou. Uma mensagem da esposa, que estava viajando a trabalho. Boa sorte hoje, amor. Sei que vai ser perfeito. Você merece todo o reconhecimento. Te amo. Ricardo sorriu, guardando o aparelho no bolso interno do paletó. Sim, ele merecia estar ali. Mais do que isso, ele merecia ser respeitado. O trânsito estava fluindo bem naquela sexta-feira. Ricardo dirigia seu sedã preto pelas ruas iluminadas de Brasília, ouvindo uma playlist de jazz que ajudava a relaxar antes dos grandes eventos. Miles Davis tocava baixinho, enquanto ele ensaiava mentalmente o discurso de abertura que faria em algumas horas. Ele pensava nos desafios superados durante o ano. A operação que desmantelou uma rede de corrupção municipal, a investigação que resolveu uma série de homicídios que assombrava a cidade há meses, a implementação de novos protocolos que aumentaram a eficiência das delegacias. Eram conquistas coletivas, mas que refletiam também sua capacidade de liderança. Ao se aproximar do Clube Náutico, Ricardo pôde ver os primeiros carros chegando. O estacionamento já estava movimentado, com colegas cumprimentando-se na entrada. As luzes douradas do clube criavam uma atmosfera acolhedora, e ele sentiu uma satisfação genuína ao ver seu evento ganhando vida. Estacionou próximo à entrada principal, em uma vaga reservada para a coordenação. Ao sair do carro, cumprimentou alguns investigadores que chegavam ao mesmo tempo. Sorrisos, apertos de mão, palavras de carinho. Parabéns pelo evento, delegado. Que lugar bonito você escolheu. Estava ansioso por essa noite. Ricardo caminhava em direção à entrada principal, quando foi abordado por um homem jovem, vestindo um blazer preto com uma identificação discreta no peito. Cabelos claros, olhos azuis, postura rígida. Era claramente um segurança particular contratado pelo clube. Boa noite, disse o rapaz bloqueando discretamente o caminho. O senhor tem convite para o evento? Ricardo sorriu, interpretando como procedimento padrão. Claro, tenho sim. Levou a mão ao bolso interno do paletó e retirou o convite elegantemente, dobrado. Delegado Ricardo Mendes. Na verdade, eu sou o coordenador do evento.
O segurança pegou o convite, analisou por alguns segundos, depois olhou Ricardo de cima a baixo. Havia algo no olhar dele que não parecia protocolar. Era um exame minucioso, como se estivesse procurando alguma incongruência. Murmurou o rapaz. Este convite... Tem certeza de que é seu? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Como assim se tenho certeza? Claro que é meu. Meu nome está impresso aqui. Apontou para a linha onde constava claramente: Dr. Ricardo Mendes, delegado regional. É que... O segurança hesitou. A gente recebe muitas tentativas de pessoas tentando entrar em eventos assim. Convites falsos, sabe? E o senhor... Bem, não parece ser daqui. A temperatura do ar pareceu cair alguns graus. Ricardo sentiu uma familiar tensão se instalando no peito. Aquela mesma sensação que o acompanhava desde a infância, sempre que sua presença era questionada em espaços onde outros entravam sem questionamentos. Não parece ser de onde? Perguntou, mantendo o tom calmo, mas firme. Ah, não foi isso que eu quis dizer. O rapaz tentou se corrigir, mas já era tarde. É que a gente tem que checar, né? O senhor entende. Segurança. Outros convidados passavam por eles na entrada. Ricardo observou que nenhum deles estava sendo submetido ao mesmo escrutínio. Um delegado mais jovem, branco, passou mostrando rapidamente seu convite e foi liberado com um sorriso e um boa noite, doutor. Uma procuradora, também branca, nem precisou mostrar o convite. Foi cumprimentada pelo nome e conduzida ao interior. Entendo perfeitamente a necessidade de segurança, disse Ricardo, mantendo a diplomacia. Mas meu convite está em ordem. Posso entrar agora? O segurança não se moveu. Vou precisar confirmar com a coordenação interna. O senhor pode aguardar um momento? Eu sou a coordenação, respondeu Ricardo, um toque de impaciência começando a colorir sua voz. Eu organizei este evento. Meu nome está na entrada, na lista de autoridades, nos materiais gráficos. Você pode verificar isso tudo. Mas o rapaz já tinha se afastado, falando em um fone de ouvido quase invisível. Ricardo ficou ali, parado na entrada, enquanto outros convidados continuavam chegando e sendo liberados sem qualquer questionamento adicional. Algumas pessoas começaram a notar a situação. Ricardo podia sentir olhares curiosos, cochichos discretos. Por que o delegado Mendes está parado na entrada? Algum problema com a organização? A situação estava se tornando constrangedora. O segurança retornou após alguns minutos, acompanhado de um homem mais velho, aparentemente um supervisor. Este novo personagem tinha cabelos grisalhos, bigode aparado e uma expressão que tentava ser cordial, mas carregava uma autoridade impostada. Boa noite, disse o supervisor, dirigindo-se a Ricardo. Entendo que há uma questão com seu convite? Não há questão alguma com meu convite, respondeu Ricardo, a paciência começando a se esgotar. Há uma questão com o tratamento que estou recebendo. Sou o delegado regional Ricardo Mendes, coordenador deste evento, e estou sendo impedido de entrar no evento que eu mesmo organizei. O supervisor pegou o convite das mãos do segurança mais jovem, examinou detalhadamente, virou o papel, verificou a impressão. Compreendo sua frustração, senhor. Mendes, é isso? Mas o clube tem políticas rigorosas de segurança. Precisamos ter certeza de que tudo está em ordem. Certeza do que exatamente? Perguntou Ricardo, sua voz ganhando um tom mais firme. Meu nome, minha função, minha responsabilidade pelo evento, tudo está claro no convite. O que mais? Vocês precisam verificar? O supervisor trocou um olhar com o segurança mais jovem. Bem, é que recebemos orientações específicas sobre perfis de risco. O senhor entende, né? Não é nada pessoal. Foi nesse momento que Ricardo compreendeu completamente o que estava acontecendo. Não era sobre convite, não era sobre segurança, era sobre a cor da sua pele, era sobre a suposição automática de que ele não pertencia àquele espaço, não importando sua posição, sua autoridade, seu direito legítimo de estar ali. Perfis de risco, repetiu Ricardo, deixando cada palavra pesar no ar.
E qual seria meu perfil de risco? Ser um homem negro de terno com convite válido tentando entrar no evento que coordenou? O constrangimento dos seguranças era visível agora. Alguns convidados que chegavam começaram a parar, percebendo que algo estava errado. Ricardo reconheceu alguns colegas investigadores, um promotor com quem já havia trabalhado, uma delegada, de uma região vizinha. "Delegado Mendes?", chamou uma voz familiar. Era a delegada Sandra Oliveira, uma colega com quem ele mantinha uma relação profissional respeitosa há anos. "Que situação é essa? Por que você está parado aqui?" "Estou tentando descobrir também, Sandra", respondeu Ricardo. "Aparentemente meu convite não é suficiente para que eu entre no evento que organizei." A chegada da delegada Sandra mudou imediatamente a dinâmica. Ela era uma mulher branca, loira, com aquele ar de autoridade que nunca era questionado. Dirigiu-se diretamente ao supervisor dos seguranças. "Vocês estão impedindo o delegado regional de entrar?", perguntou incrédula. "Vocês sabem quem ele é?" "Senhora, estamos apenas seguindo o protocolo", começou o supervisor. "Que protocolo?", interrompeu Sandra. "Eu passei aqui há 2 minutos. Mostrei meu convite por 2 segundos e entrei. Que protocolo diferente está sendo aplicado ao doutor Ricardo?" O silêncio que se seguiu foi eloquente. Outros convidados começaram a se aproximar, formando um pequeno grupo ao redor da entrada. O investigador-chefe Paulo Santos, o promotor Marcos Andrade, a escrivã-chefe Ana Luísa. Todos olhavam a situação com crescente indignação. "Isso é um absurdo", murmurou Paulo Santos. "Delegado, o senhor quer que eu ligue para o diretor do clube?" Ricardo levantou a mão, pedindo calma. Por mais que a situação fosse humilhante, ele não queria criar um escândalo desnecessário, mas também não podia simplesmente aceitar aquele tratamento. "Não precisa ligar para ninguém ainda", disse Ricardo. Depois se dirigiu ao supervisor dos seguranças. "Vou fazer uma pergunta simples. O que exatamente vocês precisam para me liberarem? Que documento? Que confirmação? Que procedimento?" O supervisor parecia perdido agora. A presença de outros, convidados claramente conhecidos e respeitadores de Ricardo, tinha mudado completamente o cenário. Bem, talvez possamos fazer uma exceção." "Uma exceção?", repetiu Ricardo, sua voz ganhando um tom que todos ali conheciam bem. O tom que ele usava quando estava interrogando um suspeito que tentava enrolar. "Exceção ao quê? A ter que respeitar um convite válido? A tratar um coordenador de evento com um mínimo de cortesia? A reconhecer a autoridade de um delegado regional?" O supervisor engoliu seco. "Não, senhor, não é isso." "Então me explique exatamente o que é", disse Ricardo, dando um passo à frente. "Porque desde que cheguei, aqui há 15 minutos vi pelo menos 20 pessoas entrarem sem qualquer questionamento. Vi convites sendo aceitos com um relance. Vi cumprimentos cordiais na entrada. Agora me explique por que eu estou recebendo um tratamento diferente." Foi nesse momento que Ricardo tomou uma decisão. Pegou o telefone no bolso e discou um número, que sabia de cor. O número direto do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. "Boa noite, secretário", disse Ricardo, alto o suficiente para que todos ouvissem. "Aqui é o delegado Ricardo Mendes. Estou tendo um pequeno problema no Clube Náutico. Estou sendo impedido de entrar na confraternização da Polícia Civil que eu mesmo organizei." O silêncio que se instalou foi absoluto. Os seguranças pararam de se mexer. Os convidados presentes arregalaram os olhos. Todos sabiam que uma ligação direta para o secretário de Segurança não era algo corriqueiro. "Sim, senhor", continuou Ricardo. "Aparentemente há um questionamento sobre minha legitimidade para estar aqui. Não é um problema com o convite. É um problema de, como posso dizer, reconhecimento." Do outro lado da linha, a voz do secretário era clara o suficiente para que os mais próximos ouvissem. "Delegado Mendes, o senhor está dizendo que está sendo impedido de entrar no próprio evento que coordenou?" "Exatamente", respondeu Ricardo. "Por questões de perfil de risco, segundo me informaram." A reação do secretário foi imediata.
e audível para todos. Isso é inadmissível. Passe o telefone para o responsável pela segurança do clube, agora. Ricardo estendeu o telefone para o supervisor dos seguranças, que olhou para o aparelho como se fosse uma cobra venenosa. O secretário de Segurança Pública quer falar com você. Com as mãos visivelmente tremendo, o supervisor pegou o telefone. Alô? A conversa foi breve, mas devastadora. Mesmo sem ouvir o outro lado da linha, era possível entender pela expressão do supervisor que ele estava recebendo uma bronca memorável. Sim, senhor. Não, senhor. Compreendo, senhor. Imediatamente, senhor. Quando devolveu o telefone a Ricardo, o supervisor estava visivelmente pálido. Delegado Mendes, por favor, me desculpe. Houve um mal-entendido. Claro que o senhor pode entrar. Por favor, seja muito bem-vindo. Mas Ricardo não se moveu. Mal-entendido? Repetiu. Que tipo de mal-entendido leva vocês a questionarem convites válidos apenas de pessoas negras? Que tipo de mal-entendido cria perfis de risco baseados na cor da pele? O supervisor tentou balbuciar uma explicação, mas Ricardo levantou a mão, interrompendo. Não quero ouvir desculpas vazias. Quero entender o que vocês vão fazer para garantir que isso não aconteça novamente. Foi então que uma nova voz se juntou à conversa. O diretor do clube havia chegado claramente alertado sobre a situação. Era um homem na casa dos 60, elegante, com uma expressão de quem estava tentando controlar uma crise. Doutor Ricardo Mendes? Perguntou estendendo a mão. Sou o diretor-geral do clube. Gostaria de me desculpar pessoalmente pelo ocorrido. Isso não representa os valores da nossa instituição. Ricardo apertou a mão oferecida, mas manteve a expressão séria. Diretor, com todo respeito, mas isso aconteceu na entrada do seu clube, com funcionários treinados por vocês, seguindo protocolos estabelecidos por vocês. Como posso acreditar que não representa seus valores? O diretor respirou fundo. Tem razão. E vou tomar medidas imediatas. Primeiro, gostaria de convidá-lo para uma conversa particular amanhã, para discutirmos como podemos melhorar nossos procedimentos. Segundo, vou implementar um treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão para toda a equipe. E terceiro? Perguntou Ricardo. Terceiro, o diretor hesitou. Gostaria de saber se o senhor aceita que o clube patrocine um programa de conscientização sobre discriminação racial, em parceria com a Polícia Civil. Ricardo olhou ao redor. Os convidados que haviam presenciado a situação estavam claramente abalados. Alguns pareciam envergonhados por associação, outros indignados com o tratamento que ele havia recebido. Todos pareciam estar refletindo sobre suas próprias experiências e preconceitos. Aceito discutir isso, disse Ricardo finalmente. Mas com uma condição. Quero transparência total sobre como os protocolos de segurança são aplicados aqui. Quero dados sobre quem é questionado, quem é liberado, que critérios são usados. Quero entender se o que aconteceu comigo é um caso isolado ou um padrão. O diretor assentiu vigorosamente. Absolutamente. Terá acesso a tudo que precisar. Finalmente, Ricardo começou a caminhar em direção à entrada, mas parou antes de entrar e se virou para os convidados que haviam testemunhado toda a situação. Colegas, disse, sua voz clara e firme. O que aconteceu aqui hoje não pode ser varrido para debaixo do tapete. Não pode ser tratado como um mal-entendido isolado. Porque não foi isolado. Foi sistemático. Foi baseado em preconceitos que permeiam nossa sociedade e, infelizmente, às vezes, nossas próprias instituições. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de cada pessoa presente. Somos policiais. Juramos proteger e servir todos os cidadãos independentemente de cor, origem ou condição social. Mas como podemos fazer isso efetivamente se não reconhecemos e combatemos nossos próprios preconceitos? A delegada Sandra se aproximou. Delegado, o que podemos fazer? Como podemos garantir que isso não aconteça novamente? Podemos começar reconhecendo que isso acontece, respondeu Ricardo. Não fingindo que discriminação racial é coisa do passado. Não minimizando experiências como a minha. Podemos criar espaços seguros para que colegas negros relatem situações similares, sem medo de retaliação.
O investigador Paulo Santos levantou a mão. Delegado, eu confesso que nunca tinha pensado nisso dessa forma. Nunca percebi essas diferenças de tratamento porque nunca passei por elas. E essa é exatamente a questão, Paulo, disse Ricardo, com um tom mais gentil agora. Privilégio não significa que sua vida foi fácil. Significa que a cor da sua pele nunca foi um obstáculo adicional. Reconhecer isso não diminui suas conquistas. Na verdade, demonstra sua capacidade de empatia e crescimento. Outros convidados começaram a chegar e foram rapidamente informados sobre o que havia acontecido. A entrada do clube se transformou em um espaço improvisado de discussão sobre diversidade, inclusão e discriminação racial na polícia e na sociedade. O promotor Marcos Andrade se aproximou de Ricardo. Delegado, gostaria de propor algo. Que tal usarmos este evento para lançar uma campanha de conscientização sobre discriminação racial nas instituições de segurança pública? Ricardo considerou a proposta. É uma ideia interessante, Marcos, mas tem que ser feita da forma certa, não pode ser algo cosmético para inglês ver. Tem que ter substância, dados, compromissos concretos. Podemos formar uma comissão, sugeriu a delegada Sandra, com representantes de diferentes setores para desenvolver políticas e protocolos antidiscriminação. E treinamentos obrigatórios, acrescentou Paulo Santos, para todos os níveis hierárquicos. Ricardo sentia uma mistura de emoções. A humilhação inicial estava dando lugar a algo mais produtivo. Talvez aquela situação constrangedora pudesse se transformar em uma oportunidade real de mudança. Vamos entrar, disse finalmente. Temos uma confraternização para realizar, mas vamos fazer com que ela seja mais do que uma simples festa. Vamos fazer com que seja o início de uma conversa importante sobre como podemos ser melhores profissionais e melhores pessoas. Quando finalmente cruzou a entrada, Ricardo foi recebido com uma salva de palmas espontânea dos colegas que já estavam no interior. A notícia do que havia acontecido se espalhara rapidamente, e a indignação era palpável. Mas Ricardo levantou as mãos pedindo silêncio. Obrigado pelo apoio, colegas, mas não estou aqui para receber aplausos por ter passado por discriminação. Estou aqui para que possamos, juntos, construir uma corporação e uma sociedade onde situações como essa não aconteçam mais. O evento prosseguiu, mas com um tom diferente do planejado. As conversas giravam em torno de diversidade, inclusão e justiça social. Grupos se formaram para discutir experiências pessoais, propostas de mudança, compromissos concretos. Durante seu discurso de abertura, Ricardo decidiu abordar diretamente o que havia acontecido. Esta noite começou de uma forma que nenhum de nós esperava, disse ao microfone. Fui questionado, humilhado e quase impedido de entrar no evento que organizei. Mas estou aqui para dizer que situações como essa não vão me silenciar. Vão me fortalecer. O salão estava em silêncio absoluto. Vão me lembrar de por que escolhi esta carreira, para construir uma sociedade mais justa, para garantir que a lei seja aplicada de forma igual para todos, para que a proteção e o respeito não dependam da cor da pele. Os aplausos foram longos e sinceros, mas mais importante que os aplausos foram as conversas que se seguiram. Colegas compartilhando suas próprias experiências com discriminação. Outros reconhecendo privilégios que nunca haviam percebido. Todos comprometendo-se a fazer diferente. Naquela noite, Ricardo recebeu dezenas de mensagens de apoio, mas também recebeu algo mais valioso: compromissos concretos de mudança. A promessa de que sua experiência não seria em vão. Algumas semanas depois, a Polícia Civil do Distrito Federal lançou oficialmente o Programa de Diversidade e Inclusão, com Ricardo como coordenador geral. O Clube Náutico implementou novos protocolos de segurança, baseados em critérios objetivos e não em perfis de risco subjetivos. Mas a mudança mais significativa foi na consciência de cada pessoa que presenciou ou soube do que aconteceu naquela noite. A compreensão de que a discriminação racial não é um problema abstrato, distante. É algo que acontece todos os dias, em todos os lugares, até mesmo com pessoas em posições de autoridade e respeito.
Ricardo nunca esqueceu aquela noite, não pela humilhação, mas pela transformação que ela gerou. Pela oportunidade de usar sua experiência para educar, sensibilizar e criar mudanças reais. Porque às vezes é necessário atravessar o deserto da discriminação para chegar a oásis da justiça. É necessário enfrentar a escuridão do preconceito para encontrar a luz da mudança. A história de Ricardo nos lembra que a luta contra o racismo não é responsabilidade apenas de quem sofre discriminação. É responsabilidade de todos nós, de quem presencia e não se cala, de quem tem privilégios e os usa para amplificar vozes marginalizadas, de quem transforma indignação em ação. Se histórias como a do delegado Ricardo te fazem refletir sobre privilégios, preconceitos e a necessidade de mudança, inscreva-se no canal para continuar acompanhando narrativas que desafiam nossa zona de conforto e nos convidam a ser parte da solução. Porque a verdadeira segurança pública só existe quando todos se sentem protegidos e respeitados, independentemente da cor da sua pele.